Então, uma saudação a todos, mais uma vez. Estamos na 27ª sessão do nosso ciclo que, neste caso, em particular, é dedicado aos vultos da cultura lusófona, do grupo de trabalho PASC, Lusofonia e Relações Internacionais, e também sempre em parceria com a Nova Águia, revista de cultura lusófona. É a nossa preocupação contribuir para a divulgação e o estudo, em primeiro lugar o estudo, a investigação, mas sobretudo neste fórum, a divulgação dos nossos maiores, os nossos maiores da cultura, hum, essencialmente e sobretudo na fronteira entre a filosofia e a literatura, hum, tentando abrir e disponibilizar, num, oferecendo a um público mais vasto, uma reflexão que normalmente fica confinada ao âmbito académico, perdendo-se assim a sua visibilidade e a importância, e diminuindo a importância que de facto tem e que merece. E portanto, o nosso contributo para esta divulgação dá-se através destes fóruns e que ficarão disponíveis, cuja gravação fica disponível também na plataforma da PASC. Hoje vamos dedicar este, este trabalho, esta reflexão, esta partilha ao filósofo José Marinho. Hum, Como diz o nosso colaborador, como diz o Renato Epifânio, que vai hoje apresentar este autor e que fez a sua tese de doutoramento em José Marinho, talvez o maior filósofo português do século XX. Ele não diz talvez, eu é que digo. Mas de facto é um dos grandes é um dos grandes pensadores da lusofonia e que merece ser escutado. Então, passo a palavra ao Renato Epifânio, que, na qualidade de um dos maiores especialistas deste autor, nos irá então introduzir na sua obra, vida, pensamento. Renato? Muito bem, muito boa noite a todos. Obrigado, Samuel. Ah, enfim, vamos falar sobre o José Marinho. Eu assumo a responsabilidade deste título, um pouco provocatório, usando um célebre anúncio sobre cervejas, não é? Provavelmente o maior filósofo português do século XX. Eu sei, Provavelmente. provavelmente. Ah, eu sei que é um pouco provocatório, não vou entrar em disputa, até que um dos meus princípios é entre os maiores, não é hierarquia, e portanto eu concedo que há vários filósofos equiparáveis ao José Marinho, mas, enfim, vou procurar defender essa tese, que o José Marinho é, de facto, um dos maiores filósofos portugueses do século XX, e seguramente que é. Esta sessão também foi programada, foi agendada, e estou a partilhar aqui o site do Instituto de Filosofia Brasileira, já com o Instituto de Filosofia Brasileira em parceria com o Instituto de Filosofia do Porto, em parceria com o MIL e com outras entidades, vai promover esta semana, precisamente, portanto, nos dias 29 e 30 de maio, esta semana, quinta e sexta-feira, um colóquio sobre José Marinho. Portanto, se vai iniciar no dia 29, no Porto, com dois painéis, e depois encerrar-se-á no dia 30, em Lisboa, no Palácio da Independência, na nossa sede, do Instituto Luso-Brasileiro e também do MIL,
e, portanto, fica o convite, as sessões são abertas. Uh, Portanto, nos dois dias, os trabalhos iniciam-se às 2 da tarde, com dois painéis, e depois haverá, no final, um painel de apresentação de obras, até de obras promovidas pelo MIL, nomeadamente o Diálogo com Kant no pensamento luso-brasileiro, o sentido das formas, páginas de estética luso-brasileira, do professor António Brás Teixeira. Vamos falar também do último número da revista Nova Águia, e depois o mesmo acontecerá na sessão em Lisboa, portanto às 5h30 da tarde. O Samuel Dimas apresentará a obra do professor António Brás Teixeira, e eu próprio apresentarei as atas deste colóquio que realizámos em novembro do ano passado, sobre o diálogo com Kant no pensamento luso-brasileiro, e também apresentarei brevemente o mais recente número da Nova Águia. Enfim, o José Marinho é esta figura que está, vocês podem ver. Ele não há muitas fotografias dele, esta é uma das poucas fotografias que existem. E eu portanto, vou procurar apresentar, falar um pouco de quem foi José Marinho, enfim, os traços essenciais do seu pensamento filosófico, e vou partir de um texto, enfim, que eu próprio escrevi, que faz parte de um livro meu, que se intitula De Marinha Pessoa, da Finisterre ao Oriente, e que procura ser um texto que eu publiquei nesse livro, e que procura ser uma grande síntese do pensamento filosófico de José Marinho. Uh, Quando se fala de José Marinho, desde logo é preciso salientar isso mesmo, não é? Que ele é um autor ainda, infelizmente, muito pouco conhecido. Aliás, eu até costumo fazer um paralelo com o Fernando Pessoa, e este paralelo não é completamente absurdo, de facto há algumas semelhanças. Desde logo porque quando o Fernando Pessoa morreu nos anos 30, como sabemos, grande parte da obra do Pessoa estava inédita. E, portanto, o Pessoa só se veio a consolidar enquanto grande figura de referência da nossa cultura póstumamente. No caso do José Marinho, há um evidente paralelo. Também porque grande parte da obra do José Marinho estava inédita quando ele faleceu, em 75. Só mais recentemente, e por via da Imprensa Nacional Casa da Moeda, é que grande parte da obra do José Marinho tem vindo a ser publicada. Aliás, isso tem sido um processo particularmente problemático. A própria imprensa, enfim, desistiu mais recentemente de publicar os mais recentes volumes, ou que eles que estariam prontos. Enfim, também é um sinal do estado da cultura do nosso país, como é que a obra de um pensador como José Marinho continua a publicar na íntegra. Mas, enfim, aliás, no âmbito deste colóquio, vamos dar novidades a esse respeito, e, em princípio, haverá uma solução de continuidade para se publicarem as obras ainda inéditas de José Marinho. Porque, de facto, ele redigiu muitas obras, mas a maior parte delas nunca foram publicadas em vida. A primeira dessas obras foram os aforismos sobre o que mais importa. Portanto, eu estou a seguir aqui o texto do meu livro, de Marinha Pessoa, da Finisterre Oriente. Aliás, até posso partilhar convosco o teor desse texto. E, portanto, como podem verificar, portanto, esses aforismos foram redigidos entre 24 e 1932. Enfim, já agora, enfim, não é a dimensão mais importante, mas não é irrelevante neste caso. Portanto, o Marinho nasceu em 1904, em fevereiro, no dia 1 de fevereiro de 1904. Nasceu no Porto, e formou-se na Faculdade de Letras do Porto, que foi uma entidade mítica na nossa cultura, por onde passaram grandes figuras que se vieram a afirmar depois
no âmbito da filosofia portuguesa. Estamos a falar do Álvaro Ribeiro, estamos a falar do Santana Dionísio, do Casais Monteiro, do Agostinho da Silva, entre outras grandes figuras. Foi aluno de Leonardo Coimbra, discípulo de Leonardo Coimbra, uma das pessoas mais próximas de Leonardo Coimbra, por mais que a relação com Leonardo Coimbra, e falaremos sobre isso, tenha sido uma relação particularmente tensa. Mas, de facto, o José Marinho teve esse privilégio, e de facto foi um privilégio, ter passado por essa faculdade e ter interagido com pessoas como Leonardo Coimbra, não apenas, mas desde logo. E, precisamente, a primeira obra que ele tinha pronta foram estes aforismos sobre o que mais importa. Aliás, essa edição estava preparada para ser editada pelo Universidade de Coimbra, por via de Joaquim de Carvalho. Enfim, esse processo está perfeitamente clarificado, entretanto. Mas o José Marinho tinha uma particularidade, enfim, que não sei se é defeito, se era virtude. Ele era uma pessoa particularmente perfeccionista. Ou seja, nunca estava satisfeito com a redação dos seus textos, achava que podia sempre melhorar, poderia sempre tornar melhor esses seus textos, e isso foi uma constante ao longo do seu trajeto. A Teoria do Ser da Verdade, que é a sua obra mais importante, do ponto de vista metafísico, falaremos sobre isso, publicada em 1961, foi objeto de sucessivas reescritas. Há muitas versões da Teoria do Ser da Verdade. Enfim, obviamente eu não conheci o José Marinho, né? Eu nasci precisamente em 74, mas, enfim, felizmente ainda conhecemos pessoas que conheceram o José Marinho, por exemplo, o Sr. António Brás Teixeira, que dão conta disso, que o José Marinho nunca estava satisfeito, estava sempre, ele próprio, quase a sabotar a edição das suas obras, porque achava que podia sempre melhorar a redação dos textos. E, ele, enfim, quase que chega a sugerir que a Teoria do Ser da Verdade foi publicada quase que, não digo à revelia dele, mas por imposição da editora, dizendo que agora ou nunca. E, portanto, a certa altura, o próprio José Marinho teve que desistir. Os aforismos sobre o Paz Importa nunca chegaram a ser publicados em vida, foram publicados depois, postumamente, por via da Imprensa Nacional Casa da Moeda, nessa coleção Obras de José Marinho, precisamente o primeiro volume. O que importa salientar a respeito dos aforismos é precisamente a fórmula, a forma, o registro aforístico desse texto. Isto é muito relevante, até pela analogia que se pode fazer com o registro poético. O José Marinho, não, enfim, não escreveu poesia, mas era alguém muito interessado no registro poético. Em particular, naturalmente, eu tinha poetas de eleição, ele tinha uma paixão e um interesse filosófico profundo pela poesia de Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, aliás, foi objeto da sua dissertação de licenciatura, e ele, ao longo da vida, publicou muitos ensaios sobre Teixeira de Pascoais, que, aliás, foram reunidos num desses volumes publicados pela Imprensa Nacional, Casa da Moeda, sob o título Teixeira de Pascoais, Poeta das Origens e da Saudade. E aí podemos verificar, de facto, o interesse filosófico pela poesia de Teixeira de Pascoais. Mas ele chega a dizer, isto é interessante, que o trabalho filosófico, no caso, tal como ele o perspectivava, passava essencialmente pelo desdobramento, pelo desenvolvimento de intuições principiais, intuições primevas. E ele dizia que essas intuições principiais, essas intuições primevas, encontravam-se mais
imediatamente, mais naturalmente, no âmbito da poesia. Ou seja, a filosofia tinha que dialogar naturalmente com a poesia, encontrar essas grandes intuições principiais, primérias, sapienciais, e a partir delas desenvolver o que estava, de alguma forma, não dito nessas mesmas intuições. E ele chegou a dizê-lo expressamente, que o seu próprio trabalho filosófico deveu muito às intuições do Teixeira de Pascoais, que ele enunciou na sua obra poética. E é muito curioso esta concepção do que é a própria filosofia para José Marinho, desde logo porque há uma evidente proximidade, analogia, entre a formulação aforística e a formulação poética. Ou seja, nos aforismos também são expressões, são registros maximamente sintéticos, tal como em geral acontece na poesia. Portanto, à filosofia cabe desdobrar, desembrulhar isso que aparece maximamente sintetizado nas expressões ou nos registros poéticos e ou aforísticos. E é muito curioso o percurso do José Marinho, porque ele começa pelos aforismos e termina nos aforismos, porque os seus textos finais, já nos anos 70, portanto ele falece em 75, os textos finais são também de registro, em grande parte, aforístico, ou seja, há aqui um círculo perfeito, ele começa no registro aforístico e termina no registro aforístico. Eu lembro perfeitamente, enfim, isto aqui é um testemunho mais pessoal, mas uma sessão como esta, não me importo de o partilhar. Esta foi a primeira obra que eu li do José Marinho. Eu, enfim, licenciei-me em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O José Marinho, tal como outros filósofos portugueses, era uma figura pouco citada, pouco referida, exceto por alguns professores. E houve um deles, Paulo Borges, que me falou do José Marinho, e eu lembro perfeitamente de ter comprado este livro ali na livraria 111, no Campo Grande, e ter sido para mim um deslumbramento, que ainda hoje guardo intactamente essa memória. Eu quando lia, quando comecei a ler esta obra, Os Aforismos sobre o que mais importa, fiquei marcado para toda a vida, e acho que por isso é que também dediquei a minha tese de mestrado e depois a tese de doutoramento ao próprio José Maria. Foi, de facto, um encontro muito marcante. Nesta obra é também interessante porque o José Marinho escreve o que ele próprio refere como uma autobiografia espiritual. Ou seja, é uma autobiografia, mas obviamente o José Marinho foi um filósofo nesse aspecto completamente devotado à filosofia. Aliás, o José Marinho, enfim, teve alguma vida cívica e pública, mas no essencial ele foi uma pessoa devotada à filosofia, ao trabalho filosófico, e essa autobiografia naturalmente é uma autobiografia filosófica. Ele dá conta da sua própria evolução, das suas inquietações, das suas angústias, enfim, das questões que mais o inquietaram, e nesse aspecto também é particularmente interessante. Obviamente não há questões de ordem pessoal nessa autobiografia, porque precisamente para Marinho o que mais importa, e eu falo aforismos sobre o que mais importa, é a filosofia, o trabalho, o próprio espírito em cada um de nós. Até porque Marinho tinha essa perspectiva, que enfim, hoje nos pode parecer um pouco bizarra. Ele questiona sobre o sujeito do pensamento. Quem é que se pensa quando nós nos pensamos, ou quando nós pensamos? Isso para Marinho era uma questão fundamental. O sujeito do pensar. O que o Marinho defende, esta é uma tese, enfim, problemática e que só se entende tendo em conta o pensamento do próprio José Marinho, é que não é estritamente o humano o sujeito do pensamento. Não é cada um de nós que realmente pensa quando nós pensamos.
Uh, Isto, como eu estava a dizer, hoje pode-nos parecer um pouco bizarro, porque nesta nossa época do máximo, do apogeu do subjetivismo, mas Marinho, obviamente, que é um pensador enfim, que retoma toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos, passando pelos medievais, modernos. Obviamente que aliás, ele questiona-se sobre isso, sobre a evolução ou involução da filosofia. E há aqui, obviamente, autores com quem ele dialoga, e ele tem essa percepção que no pensamento filosófico há uma dimensão que é meta-humana, metafísica. Portanto, não é, em última instância, o humano que se pensa realmente no pensar filosófico. O que, aliás, também remete uma vez mais para o Pascoais, porque também na concepção poética do Pascoais, e já falámos sobre isso em outras sessões desse ciclo, Pascoais também tinha essa perspectiva, em que eu, enfim, particularmente me reconheço que um poeta, na acessão mais plena do termo, pelo menos, não tem que dar voz à sua própria voz, passa a aparente redundância. Para Pascoais, o poeta é o porta-voz do cosmos, do universo, do divino, tudo aquilo que o transcende, enquanto sujeito. E, aliás, ele tinha essa concepção, que é na poesia, que é no discurso humano, na reflexão humana, que o cosmos, todo o cosmos, chega à sua autoconsciência, ao seu saber de si. E o José Marinho vai procurar teorizar, desenvolver filosoficamente essa tese. E daí também essa sua perspectiva de que não é de facto o humano o real sujeito do pensamento. Quando nós pensamos filosoficamente, quando nós pensamos a sério, quando nós pensamos profundamente, nós transcendemos a nossa condição estritamente humana. E, portanto, não é já o humano o real sujeito do pensamento. E tudo isto se encontra de uma forma muito clara. O José Marinho enfim, costuma-se dizer, não é defeito, é feitio. O José Marinho não é um autor muito acessível, é um autor que, enfim, é um filósofo na acessão mais plena do termo, eu diria, mas isso que é, enfim, que obviamente que é uma virtude superlativa, causa dificuldades. No plano terminológico, o José Marinho inventou novas palavras, tem uma forma de escrever muito particular, é daqueles autores que, enfim, escusa de assinar os seus textos para nós reconhecermos que são textos da sua autoria. É um autor que, de facto, é complicado, é muito complexo, muito denso, em particular em algumas obras, sobretudo A Sua Teoria do Ser da Verdade, publicada em 61, mas nesta obra, eu diria, aliás, quando me pedem conselhos e pedem sugestões, qual é a melhor porta de entrada no pensamento de José Marinho, eu diria que esta obra é uma boa porta de entrada. Portanto, os aforismos sobre o que mais importa, ao contrário, por exemplo, da teoria do ser da verdade. Eu acho que começar pela teoria do ser da verdade pode ser muito contraproducente, porque uma pessoa entra naquela obra, já falaremos sobre essa obra, se entrar nessa obra sem perceber, enfim, o enquadramento do próprio trajeto do José Marinho, pode não perceber nada, pode ficar frustrado e pode simplesmente desistir de tentar compreender o José Marinho. Portanto, eu diria que também por isso esta obra merece ser considerada neste âmbito. A primeira obra que o José Marinho publicou foi sobre Leonardo de Coimbra. E o título é precisamente este, que aparece aqui no meu texto, O Pensamento Filosófico de Leonardo de Coimbra, Introdução ao seu estudo.
e foi publicada em 1945. E também esta obra foi uma obra de gestação longa. Ela, portanto, o próprio José Marinho fala sobre isso. Portanto, a ideia surgiu após a morte do seu mestre, Leonardo Coimbra. Leonardo Coimbra faleceu em 1936, no princípio do ano, de janeiro de 36. Uma morte completamente inesperada, um acidente de viação, um acidente de carro. O Leonardo Coimbra era um homem ainda jovem, relativamente jovem, portanto, essa morte foi completamente inesperada e causou um grande choque entre as pessoas mais próximas, desde logo entre os seus discípulos, José Marinho, Álvaro Ribeiro, entre outros. Aliás, há uma carta do José Marinho ao Álvaro Ribeiro, aliás, a referência é muito interessante. Ele refere-se ao Álvaro Ribeiro como o seu irmão em Leonardo Coimbra, ou seja, eles eram irmãos espirituais porque tinham a mesma filiação em Leonardo Coimbra, a mesma filiação espiritual, e essa carta, essa série de cartas, aliás, denota esse choque pessoal. Ambos ficaram profundamente chocados com essa morte completamente inesperada, e o José Marinho pensou, nesse ano 36, portanto, início de 36, escrever uma obra de apologia aqui no sentido platónico, como sabem, há essa célebre obra do Platão, Apologia de Sócrates, ou seja, de defesa filosófica do seu mestre, no caso de Platão relativamente a Sócrates, no caso de José Marinho relativamente a Leonardo Coimbra. Uh, É uma obra que durou 9 anos a ser escrita. Uma vez mais aqui esta tónica. O Leonardo Coimbra, perdão, o José Marinho era um autor muito lento. Aliás, ele chega a escrever com alguma graça. Ele chega a dizer textualmente que a minha mente é um ventre, portanto, fala de uma dimensão feminina, portanto, respeita os ciclos, é uma mente lenta, respeita esses ciclos necessários à gestação. Portanto, ele começou a trabalhar imediatamente, mas de facto durou cerca de 9 anos a redigir essa mesma obra. Sendo que aqui importa salientar o seguinte: a relação com o Marinho, perdão, a relação do Marinho com o Leonardo Coimbra foi, como há pouco acentuei ou antecipei, uma relação particularmente tensa. Aliás, os aforismos sobre o que mais importa são dedicados expressamente ao Leonardo Coimbra. Ele refere-se a Leonardo Coimbra como: eu sou mestre para a vida inteira, ou seja, eu sou mestre para sempre. Depois, em várias cartas, em vários textos, chega-se a referir a Leonardo Coimbra como o seu ex-mestre. Precisamente, aliás, aqui neste meu texto, uma carta escrita a José Régio, foi uma figura que lhe foi muito próxima, em 1947, e ele refere-se expressamente a Leonardo Coimbra como o seu ex-mestre. Isto tem a ver precisamente com essa outra obra, que é uma obra, enfim, esta que nunca chegou a ser publicada, mas que é uma obra, a meu ver, muito importante no trajeto filosófico de José Marinho. Aliás, se eu tivesse que escolher, enfim, não diria que seria a mais importante, mas seria claramente uma das mais importantes. Esta obra, Significado e Valor da Metafísica, uma obra que ele nunca concluiu, enfim, também pensou em editar e publicar, mas que nunca deu por concluída, já nos anos 40, e que é esta. E é uma obra em que o José Marinho, de alguma forma, extrema, radicaliza uma contraposição, para ele vai ser
uma contraposição muito, eh, enfim, que ele retoma enquanto questão filosófica, que é a contrapolaridade entre drama e enigma e, por extensão, entre filosofia e metafísica, por extensão, e religião, por outro. E nesta obra também, ele é muito claro nesta obra, é particularmente claro, e também por isso é uma obra de referência, que às vezes o José Marinho é um filósofo particularmente elítico, que não se percebe bem o que ele quer dizer, onde é que ele quer chegar, e nesta obra ele é, enfim, até porque há textos, enfim, são textos de reflexão, ele é particularmente claro, particularmente apolíneo. E o que ele diz, e dilo de uma forma, reitero, de uma forma particularmente clara, é que há uma contrapolaridade entre drama e enigma e entre, por extensão, entre metafísica e religião. Mas ele chega a falar expressamente de duas concepções do divino, ou de Deus. O Deus da religião e o Deus da metafísica. O Deus do drama e o Deus do enigma. E, portanto, antecipa-se aqui essa tensão com o Leonardo de Coimbra. O que ele vai dizer, no essencial, aliás, ele diz expressamente, é que o percurso dele próprio, José Marinho, foi contrapolar ao percurso do seu mestre Leonardo de Coimbra. Ele chega a dizer que o Leonardo de Coimbra parte da metafísica para chegar à religião e ele fez o percurso inverso. Partiu da religião para chegar à metafísica. E depois diz que o que lhe interessa não é o Deus do drama, não é o drama da existência. E aqui há muitas considerações, por exemplo, sobre o existencialismo, que era uma corrente filosófica nesta altura, nos anos 40, 50, muito em voga, na Europa, no Ocidente, como sabem, o Sartre, o Camus, outros filósofos. E ele diz expressamente, até de uma forma um pouco jocosa, que isso não lhe interessa muito, que é para além do existencialismo que começa a verdadeira filosofia. Ou seja, a filosofia tem pouco a ver com o drama, passa pelo drama, mas afirma-se essencialmente após essa concepção mais dramática da própria existência. Ele diz expressamente, há várias cartas, as cartas também são muito interessantes, é um discurso até menos, é um discurso mais franco, mais sincero, mais imediato, mais genuíno, digamos assim. Ele diz expressamente, cartas ao Álvaro Ribeiro, ao José Régio, foram grandes interlocutores dele durante toda a vida. De facto, o existencialismo não lhe interessava muito, porque era uma corrente filosófica que acentuava essa visão dramática da existência, da vida, e precisamente o que lhe interessava não era essa visão dramática, era a visão enigmática. Portanto, ele contrapunha ao drama o enigma. E não o enigma do homem relativamente a si próprio, mas, como ele próprio acentua, o enigma da verdade do ser, ou da verdade relativamente ao próprio ser. E aqui entramos na dimensão mais filosófica de José Maria, em que, uma vez mais, e retomo esta tese, o que está em causa não é o humano enquanto tal, não é a subjetividade, não é cada um de nós, é aquilo que mais profundamente se joga em nós, se joga no pensar que acontece em nós, no humano, pensar filosófico. Quem é o verdadeiro sujeito do pensamento filosófico? Essa é, eu diria, a grande questão do José Marinho, que ele, nesta obra, começa expressamente a desenvolver e que vai ser depois retomada na sua obra mais, enfim, mais plena, digamos assim, que foi a Teoria do Ser da Verdade, e que é, digamos, a sua grande obra filosófica, metafísica,
uma obra publicada em 1961, mas que foi sendo trabalhada ao longo de cerca de 2 décadas. Também aqui, este registro, que é uma constante no percurso do José Marinho, tanto obras de longa gestação, obras profundamente amadurecidas, profundamente reescritas. A Tríade da Verdade foi o exemplo máximo disso mesmo. Foi uma obra que foi reescrita sucessivamente ao longo de 2 décadas. Aliás, entretanto, a imprensa nacional publicou as várias versões e podemos reconstruir esse processo da própria reescrita da teoria por parte do José Marinho, e é muito interessante porque verificamos o que é que foi acontecendo ao longo desse processo de reescrita da própria teoria. Desde logo, isto não é irrelevante, desde logo o José Marinho foi rasurando as referências filosóficas a outros autores. Ou seja, nas primeiras versões há referências a um diálogo expresso com outros autores da história da filosofia, com toda a história da filosofia, porque o José Marinho, sendo um filósofo profundamente contemporâneo, e eu neste colóquio vou acentuar isso, porque ele é um filósofo que pensa a contemporaneidade, até a chamada pós-modernidade. O título da minha comunicação é precisamente a filosofia da história em José Marinho, e eu acho que essa é uma das dimensões até mais interessantes do seu pensamento. Mas o José Marinho, e aliás, eu, nesse aspecto, também nesse aspecto acho que muito bem, tem esta ideia de que os filósofos, enfim, obviamente inserem-se numa história, numa tradição, mas não se anulam ao longo dessa mesma história ou tradição. Ou seja, o Platão é nosso contemporâneo, o Aristóteles é nosso contemporâneo, o Descartes é nosso contemporâneo, porque puseram questões que se mantêm por responder, e, portanto, podemos dialogar com eles perfeitamente num plano de transparência e de paridade. E, portanto, ele, ao longo das primeiras versões da teoria, citava, convocava autores de toda a história da filosofia, até porque ele dominava profundamente toda a história da filosofia. O que é curioso salientar é que, ao longo dessa reescrita, essas referências foram sendo rasuradas. De tal forma que, na versão publicada, portanto, na última versão, a única referência que resta, e apenas na introdução, no prefácio, é Leonardo Coimbra. Digamos que é essa homenagem ao seu mestre, que ele nunca chegou a renegar, pelo menos por inteiro. Aliás, aqui neste contexto, eu portanto, cito expressamente, ele fala de uma ontologia do espírito, expressão que, como refere, ocorre no último livro de Leonardo Coimbra, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre. E depois, já agora cito, até para partilhar esta cadência literária. O José Marinho era um filósofo com uma dimensão literária muito forte, um estilo ímpar, e já agora, enfim, eu vou ler esta citação. Os caminhos de toda a ontologia do ser enquanto ser, quer a ontologia de Deus, quer a ontologia do homem, voam niures a irremediável decisão. Se fosse já lícito assim dizer, poderia advertir-se que toda a estática e dinâmica teorese aporta aqui a uma ontologia do espírito. Ou seja, aqui o conceito fundamental é esse, o da ontologia do espírito, e daí essa referência expressa a Leonardo Coimbra. Já que, precisamente, nessa sua obra, que aqui é referida, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, o próprio Leonardo teoriza esse mesmo conceito. E o que está em causa na teoria, isso, enfim, eu na minha tese de doutoramento procurei desenvolver essa tese, que é uma tese complicada, problemática, mas enfim, mas eu insisto nela,
Isso, a meu ver, justifica até a forma como a teoria foi sendo reescrita. Isto tem a ver com quem é o sujeito do pensamento, quem é o sujeito do pensar filosófico. Não é o humano, já aqui, já aqui acentuei essa tese. Para Marinho, não é o humano. Para Marinho, na medida em que o homem pensa profundamente, filosoficamente, o próprio humano se transcende, dando voz, sendo porta-voz, ou acolhendo em si a voz de algo que o transcende. Isso que o transcende é aquilo a que ele vai dar o nome de insubstancial substante. Ou seja, a minha tese é que o verdadeiro sujeito da teoria, isto obviamente é uma tese, enfim, que tem uma dimensão quase literária, no sentido em que enfim, há vários livros, em filosofia não tanto, há vários livros, enfim, no plano mais literário, em que há um escritor e depois há um narrador, não é? Depois há alguém que dá voz e que é o sujeito do discurso que nós lemos no livro. Isso em literatura é relativamente, enfim, nem sequer é particularmente raro, tal como no cinema. Muitas vezes o escritor não é um narrador e vice-versa. Em filosofia não é tão comum, mas precisamente a minha perspectiva é que na teoria de ser da verdade, o José Marinho procurou dar voz, ou procurou ser o porta-voz, não dele próprio, que seria redundante, mas disso é que eles chamam insubstancial substante. E daí essa rarefação do próprio discurso, ou seja, ele, quando foi rasurando todas as referências até bibliográficas que apareciam nas primeiras versões da teoria sobre a verdade, eu diria que isso denota esse caminho, esse desidrato, esse objetivo de dessubjetivação do próprio discurso. Ou seja, ao longo dessa reescrita, o José Marinho procura que a teoria fosse cada vez menos o discurso dele próprio, José Marinho, e cada vez mais o discurso disso que transcende o pensamento estritamente humano. Isso é que ele dá o nome de insubstancial substante. E daí esse discurso mais rarefeito, mais lapidar, que foi depois editado em 1961. Enfim, obviamente eu no meu texto procuro desenvolver esta tese, falando que o espírito substancial substante é o objeto e o próprio sujeito da teoria do ser da verdade. Enfim, esta é uma obra ainda hoje, enfim, não sei se tem conhecimento, da teoria do ser da verdade, enfim, é uma obra, enfim, no plano filosófico, no plano metafísico, é uma obra ainda hoje muito enigmática, muito interpelante, muito desafiante. O António Telmo, que aliás já foi aqui hoje referido, enfim, antes de começarmos a gravação, o António Telmo tem uma expressão muito, muito significativa e muito justa, eu diria, relativamente à teoria de ser da verdade. Eu, aliás, cito também neste texto. Ele fala da teoria de ser da verdade como uma montanha inacessível na planície acidentada do pensamento português contemporâneo. Ou seja, de facto, do ponto de vista filosófico, a teoria de ser da verdade é o nosso Everest. É o ponto, é o clímax, o nosso ponto mais alto, sendo que é uma obra que não foi muito bem recebida, muito bem lida, e o José Marinho dá conta disso, até pelos seus mais próximos, até porque de facto é uma obra desconcertante, por aquilo que eu já disse, não é? Não se percebe bem qual é o autor, enfim, o autor obviamente foi o José Marinho, mas quem é a voz, que é o narrador da teoria de ser da verdade.
mas enfim, mas isso é preciso perceber, eu acho que só se percebe a teoria do ser da verdade, tendo em conta quem foi José Marinho e todo o trajeto filosófico e espiritual do próprio José Marinho. Mas é uma obra de uma profunda coerência, de um profundo rigor gramatical, conceptual, nocional, mas é uma obra que ainda hoje continua a ser desafiante, porque não há, não é uma obra de facto fácil para ser lida e insisto, quem quer ler o José Marinho, eu diria que não deve começar pela teoria do ser da verdade, isso pode ser altamente contraproducente. Mas é uma obra, até do ponto de vista literário, uma obra muito cativante. Eu costumo dizer que é uma obra que até tem uma dimensão cinematográfica, começa com um falso início. A teoria do ser da verdade começa com uma espécie de rememoração, como acontece em vários filmes, uma espécie de reminiscência. Enfim, estou a citar de memória aquele que viu no mesmo instante todo o ser e toda a verdade, esse, e depois, enfim, continua uma narração, e depois, a certa altura, passado algumas páginas, ele próprio diz: tudo isso era uma ilusão, tudo isso era falso, pelo menos em parte. Ele está a narrar o que ele chama a visão unívoca. Ou seja, há aqui de facto uma dimensão quase que também literária e quase cinematográfica. Há aqui um falso início, um falso princípio, porque isso nos é descrito no princípio, no início do livro, vem depois a ser desconstruído e todo o desenvolvimento filosófico do livro passa por essa desconstrução dessa visão inicial. Também aqui vale a pena recorrer a outros textos do José Marinho, até porque nesses textos da teoria, ou nesse texto da teoria, tal como veio a ser publicado, como eu estava a dizer, ele é particularmente elítico, e muitas vezes não se percebe bem qual é a premissa e qual é a conclusão, mas há outros textos, e felizmente nós tivemos acesso a outros textos até dessa altura, dos anos 50, dos anos 60, em que ele é mais claro. E até, porque às vezes, até em cartas, ele procura explicar onde é que ele quer chegar. E é muito interessante verificar que em alguns desses textos, ele é profundamente claro e percebe-se realmente o que é que está em causa na teoria do ser da verdade. Uh, uma vez mais, aqui há um diálogo com outros autores, com Pascoais também. Eu diria que o José Marinho parte de uma premissa e depois é um autor profundamente coerente porque vai desenvolver essa premissa em todos os planos. E a premissa é, enfim, estou a citar de memória, mas ele próprio diz em várias formulações, o ser enquanto ser é sem verdade, ou seja, o ser enquanto ser não é para si, não se sabe. Isto pode parecer quase uma evidência, não é? Até pode parecer um bocado pueril, um bocado banal, e depois ele, enfim, remata: o ser, para aceder a si, para se saber a si, para aceder à sua verdade, tem que se sentir. Estas são as duas premissas do José Marinho. E como eu disse, isto pode parecer até pueril, banal, e todos nós podemos perceber isto, até na nossa vivência mais cotidiana, nós precisamos nos afastar até de nós próprios para nos percebermos melhor, não é? Distância crítica. A plena coincidência connosco próprios impossibilitaria qualquer espécie de autoconsciência. Toda a consciência exige uma distância. E, portanto, o José Marinho parte de uma premissa que é relativamente óbvia, nem é particularmente problemática aceitá-la. O problema é a forma como ele depois vai desenvolver e radicalizar essa premissa aos mais diversos níveis. Diria quase ao nível cósmico, desde o nível cósmico até ao nível microscópico. Ou seja, o que ele diz é que este é o grande móvel de toda a evolução, seja no plano biológico, seja no plano cósmico, seja no plano divino. Ou seja, ele depois vai falar da decisão divina,
Ou seja, porque é que Deus se cindiu? Ele fala expressamente de uma cisão divina. Ele diz expressamente que Deus se cindiu porque Deus não era para si. Aliás, uma vez mais em diálogo com o Teixeira de Pascoais. Ele chega a dizer, e na perspectiva do José Marinho, essa foi a grande intuição do Pascoais. Enfim, isto é um pouco herético, mas é mesmo assim que o Marinho o cita. Pascoais foi o criador, o inventor, digamos assim, do chamado ateoteísmo. Ou seja, a ideia que Deus é o único ateu verdadeiro. Porquê? Porque Deus, por ser pleno, não é para si. E precisamente porque não era para si, não é para si, ele teve que se cindir para, neste caso, no humano, uh, aceder à sua autoconsciência. E daí a necessidade, a inevitabilidade da cisão. Isto, obviamente, aqui há diálogos que, na teoria, não parecem muito, muito expressos, mas há aqui um diálogo não só com o Leonardo Coimbra, mas com o Sampaio Bruno. Como sabem, o Sampaio Bruno é um autor fundamental na filosofia portuguesa. Tem uma obra seminal, que foi A Ideia de Deus, publicada no princípio do século XX, 1903, salvo erro, em que precisamente a grande questão do Sampaio Bruno foi essa queda, essa cisão. Sendo que para Sampaio Bruno há um mistério irredutível, ele não consegue explicar, justificar essa cisão em Deus, essa queda em Deus. Ele chega a dizer que foi uma queda em quantidade, não em qualidade, mas não consegue justificar. O José Marinho justifica precisamente essa cisão, essa queda em Deus, dizendo, enfim, na perspectiva dele, que essa cisão ocorreu precisamente para o ser aceder ao saber de si, à sua verdade. Foi o grande móvel da cisão que se repercute depois em todos os planos, no plano divino, no plano cósmico, no plano humano, e daí ele falar de sucessivas cisões que se inscrevem de uma forma profundamente coerente nessa mesma lógica. Portanto, a teoria da verdade foi o ápice do pensamento, do trajeto filosófico do José Marinho. Eu diria que, enfim, se ele tivesse falecido em 61, o essencial estava vertido em livro. Enfim, felizmente ele ainda viveu mais uns anos, 14 anos, precisamente, e publicou alguns textos que não são irrelevantes, nomeadamente por encomenda. Ele depois trabalhou, ele, enfim, teve uma vida muito precária do ponto de vista financeiro. Infelizmente, foi muito comum nessa e em gerações mais próximas da nossa própria. Ele só nos anos 60 é que teve uma situação financeira, económica, profissional mais estável. A convite do Delfim Santos, que foi seu colega na Faculdade de Letras do Porto. O Delfim Santos, na altura, enfim, tinha um alto cargo na Gulbenkian, na Fundação Carlos Lúcio Gulbenkian, e convidou o José Marinho para trabalhar, para ser seu colaborador na Fundação. E ele, por encomenda, publicou dois textos. O primeiro intitula-se Elementos para uma Antropologia Situada. Enfim, são textos com menos ambição filosófica, mas são textos que têm o traço de José Marinho, ou seja, textos particularmente densos, quer nas premissas, quer nos horizontes para que apontam. Sendo que, finalmente, e depois também há um texto que é Filosofia, Ensino ou Iniciação, em que está em causa o próprio conceito de filosofia. E, obviamente, para José Marinho, a filosofia é essencialmente uma iniciação. Sendo que a última obra publicada por José Marinho, foi publicada já postumamente, em 76, mas enfim, é uma obra que não é propriamente póstuma, no sentido em que o José Marinho acompanhou, obviamente foi o autor da obra, foi o organizador da obra, reviu a obra, ainda na cama do hospital,
Portanto, ele acompanhou todo o processo. Enfim, a obra foi publicada uns meses depois do seu falecimento, mas não se pode dizer que é uma obra feita à revelia do próprio José Marinho. Isso seria completamente injusto. Se intitula Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português Contemporâneo. E é uma obra, eu continuo a achar que é a melhor síntese hermenêutica do pensamento português contemporâneo. Portanto, o José Marinho divide a obra em duas partes, cada uma delas tem 5 capítulos. O José Marinho, nesse aspecto, também era muito geómetra. O Platão é que dizia, não é, na sua academia, não entra aqui quem for geómetra ou quem não for geómetra. E é muito curioso que a Teoria da Verdade tem 3 partes, cada uma delas com 5 capítulos. Portanto, são obras, até nesse aspecto, tem uma arquitetónica perfeita, perfeita no sentido, há ali um equilíbrio e uma simetria perfeita entre as várias partes, entre os vários capítulos. A Teoria da Verdade tem essa estrutura, 3 partes, cada uma delas com 5 capítulos. A Verdade, Condição e Destino tem 2 partes, cada uma delas com 5 capítulos. Sendo que uma das partes tem a ver com os filósofos mais importantes do pensamento português contemporâneo, a saber, Sampaio Bruno, Antero de Quental, Cunha Seixas, Leonardo Coimbra, e falta-me um, Antero de Quental, Sampaio Bruno, Cunha Seixas, Leonardo Coimbra, peço desculpa por este lapso. Dê-me só um segundo, isso resolve-se facilmente. E depois a segunda parte sobre os 5 autores que ele também, perdão, os 5 temas que ele também, José Marinho, considera serem os mais significativos desse mesmo pensamento português contemporâneo. E ainda hoje, enfim, obviamente isto é uma obra que já tem mais de 50 anos, ou melhor, 76, está a fazer 50 anos, eu continuo a achar que ainda é a síntese mais interpelativa, mais desafiante do ponto de vista hermenêutico. Eu falo por mim, obviamente esta também é a minha praia, a minha área. Nem sempre acompanho o José Marinho, mas na maior parte dos casos parto a partir dele, ainda que em última instância possa divergir dele, mas muitas vezes, ou quase sempre, ele é o meu primeiro interlocutor ainda hoje, ou seja, eu parto da perspectiva dele e depois verifico em que medida essa perspectiva é ou não sustentável à luz da minha própria perspectiva. E nessa obra em particular, A Verdade, Condição e Destino do Pensamento Português Contemporâneo, eu acho de facto ainda continuo a considerá-la como a perspectiva mais interessante, mais desafiante, mais enriquecedora do pensamento português contemporâneo. Aliás, ele faz uma analogia, e terminaria por aqui, faz uma analogia entre o trabalho do filósofo e o trabalho do fotógrafo. É muito interessante. O que ele diz, isto porventura também não tem muito a ver com os tempos de hoje, não é? O que ele diz é que o fotógrafo deve obter o melhor ângulo do seu objeto, ou no caso de uma pessoa, procurar o melhor ângulo para valorizar a pessoa que está a fotografar, para fotografar o objeto, procurar sempre o melhor ângulo e levar para cima. Enfim, infelizmente, como sabemos, não é muitas vezes o que acontece. E o que ele diz é que, hermeneuticamente, o trabalho da filosofia também deve ser esse. Não rebaixar, mas elevar. Sem, obviamente, falsificar. Mas procurar a perspectiva mais interessante, mais valorativa de uma obra, de um trajeto de pensamento. Isso também é muito significativo da própria posição filosófica do próprio
do próprio José Maria. Enfim, então ficaria por aqui. Obviamente ficou muito para dizer. Enfim, talvez só para terminar, antecipar um pouco aquilo que vai ser o teor da minha comunicação, na filosofia da história do José Marinho. Portanto, ele parte, aliás, eu vou partir dessa concepção do que ele considera ser a cisão, das várias cisões, a ideia de que a nossa época, para José Marinho, ele próprio diz, estou a citar, pode ser considerada como uma época de cisão extrema. E a cisão extrema significa ou denota uma tripla cisão. A cisão do humano relativamente a si próprio, relativamente à natureza e relativamente ao divino. Sendo que essa tripla cisão é cumulativa, e cumulativa é uma palavra muito usada pelo José Maria. O que é que significa? Significa que elas só se podem resolver simultaneamente e em conexão. Ou seja, a cisão do humano relativamente a Deus só é superável na exata medida em que a cisão em relação à natureza e a si próprio se resolver. Não há uma via única ou singular ou apartada de resolver cada uma das decisões. Elas só se resolvem cumulativamente. Portanto, e o mesmo se diga da decisão relativamente à natureza, relativamente a si próprio. E o que é interessante no José Marinho é que o José Marinho nos vai defender uma tese, enfim, que tem uma dimensão quase herética, provocatória, mas que é muito desafiante, até eventualmente para pensar realmente o que é que se está a passar nos dias de hoje. O José Marinho vai procurar pensar, por exemplo, alguns fenómenos muito marcantes da nossa contemporaneidade, nomeadamente o niilismo e o ateísmo. E obviamente que o Marinho não está a defender nem o niilismo nem o ateísmo. O José Marinho não era de todo um filósofo ateu, por muito que a dimensão religiosa fosse para ele problemática. Mas o que ele está a dizer, o que ele defendeu expressamente, enfim, ele próprio escreveu e há abundantes citações que se poderiam referir, é que o ateísmo denota um mal-estar, uma involução histórica e, de alguma forma, tornou-se necessário para desconstruir falsas concepções ou falsas ou distorções dessa nossa relação com o divino. E que, nessa medida, isto é profundamente paradoxal, o que o Marinho nos está a dizer, enfim, o horizonte para que nos está a apontar, em última instância, é que essa religação com o divino, essa religação mais funda, mais filosófica, mais metafísica com o divino, se processa nos dias de hoje através do próprio ateísmo. Ou seja, o ateísmo, historicamente, tem sido, será, até quando não sabemos, uma mediação necessária para essa purificação, para essa desconstrução e purificação da nossa relação com o divino. Isto acontece nessa sua lógica da cisão e da extremação da cisão. Obviamente que o último horizonte, a última etapa não é a cisão, é o que ele chama a união cumulativa, mas precisamente o que ele nos está a dizer, isto pode nos parecer, isto é desafiante até do ponto de vista histórico, até porque há aqui uma espécie de pré-determinismo. Eu pessoalmente tenho muitas dificuldades em aceitar, não é? Até porque isto, em última instância, reduz a nada qualquer iniciativa do humano enquanto tal, qualquer vontade do humano enquanto tal. Parece que tudo está pré-determinado, parece que tudo faz parte de uma narrativa que está decretada desde o início dos tempos. Isso é uma ideia que a mim pessoalmente me causa as maiores reservas, por não dizer as maiores rejeições, mas enfim. Mas o que o Marinho me está a dizer é que de facto há aqui uma narrativa cosmológica, cósmica, que envolve Deus, que envolve o humano,
e que essa união cumulativa, essa resolução da cisão, passa pela própria extremação da cisão. Ah, e obviamente que isso é desafiante. Por um lado, ilumina, eu diria, ilumina os tempos de hoje. Enfim, e obviamente há uma crítica que se pode fazer ao José Marinho. Ele, quando fala da filosofia da história, obviamente que está a falar, mas isso é uma crítica extensiva da história da filosofia, não é? Ele está a falar da história da Europa, da história do Ocidente, essencialmente. Não apenas, mas essencialmente. Ou seja, está a tomar o todo pela parte, ao contrário, está a tomar a parte pelo todo. Mas enfim, mas o Hegel também, quando fala da história do espírito, fala da história do espírito da Europa e do Ocidente, enfim, isso é uma crítica justa. Mas é assim que o José Marinho pensa os fenómenos, enfim, que se têm acentuado. Ele tinha esta ideia que era muito filosófica, aliás, ele repete isto sistematicamente, é quase um mantra. Um filósofo não deve julgar, deve procurar compreender. Portanto, não julgar, compreender, não julgar, compreender. Ele repete isto quase numa espécie de mantra interior, repete para si próprio. Aliás, há muitos textos do José Marinho em que ele fala para si próprio, há uma dimensão muito interessante. Nesse aspecto também aí há umas analogias com o Pessoa, eu comecei por dizer isso, não é? O Pessoa, quando faleceu, era muito pouco conhecido, aliás, contam as histórias, tiveram 6 pessoas no seu funeral. Uh, Só se tornou depois o grande monstro literário e cultural quando a sua obra veio a ser plenamente conhecida, quando o seu baú veio a ser plenamente publicado, ou em grande parte, enfim, alguns textos porventura nunca serão publicados, mas isso é outra conversa. No caso do José Marinho, há de facto também essa semelhança, ou seja, quando ele morreu em 75, há 50 anos, muitos dos seus textos não eram acessíveis, não eram publicados, não estavam publicados, e só agora, mais recentemente, é que nós podemos ter em conta, de facto, a relevância, a magnitude da sua obra filosófica. Sendo que, enfim, não tenho ilusões quanto a isso, isto não é uma depreciação do Fernando Pessoa, que é um autor que eu muito valorizo também, e o Samuel. Mas de facto o José Marinho é um autor, isto não é necessariamente um elogio, é um autor mais obscuro, mais denso e portanto nunca será um autor tão partilhável, uh, tão acessível como se tornou o Fernando Pessoa. Mas certamente, a meu ver, é um autor que ainda hoje me desafia, ainda hoje me interpela, ainda hoje me faz pensar, ainda hoje é um autor que eu ainda hoje gosto muito de reler, precisamente por isso, por me desafiar, não é por concordar com ele, até porque, enfim, não tenho essa, enfim, até costumo dizer por brincadeira, a única coisa enfim, que nos liga é o dia de aniversário, de resto nós temos trajetos muito diferentes, não tem qualquer veleidade em equiparar ao José Marinho, mas é um autor que filosoficamente me interpela. Até pelo trabalho certamente filosófico, até ter um trabalho, até quase trabalho isto não é irrelevante, pode parecer menor, até o trabalho, o trabalho linguístico. Para mim, a filosofia é, desde logo, isso, não é apenas isso, isso por si só não é tudo, né, porventura não é o mais importante, mas é desde logo isso não é irrelevante, ou seja, é um exercício linguístico, verbal, de explanação de razões, e quando nós lemos um texto do José Marinho, o que nos impressiona é desde logo isso, esse trabalho de uma razão que se pensa a si própria, que se procura pensar a si própria, que vai desafiando os limites da própria linguagem. Aliás, eu costumo, isto, enfim, não é particularmente original, mas nunca, a meu ver, não quer demais reiterar,
A história da filosofia vai a par com a história da linguagem, porque à medida que o pensamento se desenvolve, desenvolve-se a linguagem e vice-versa. Se não há desenvolvimento da linguagem, não há desenvolvimento do pensamento. E no Zé Marinho percebe-se isso, que, que o desenvolvimento do pensamento exige esse desenvolvimento da própria linguagem. E o seu discurso denota isso. Por isso é que o discurso do Zé Marinho é particularmente singular. Ele está a pisar terrenos muito próprios, muito singulares, e desafia os próprios limites da linguagem para dar conta desses limites do próprio pensamento. Enfim, ficaria então por aqui. Já são quase as 11 horas. Gratos pela vossa atenção. Se tiver alguma questão, estou disponível para responder. Devolvo a palavra ao Samuel e reitero o convite para que possam assistir. Enfim, não vou fazer o convite ao sídio, porque o colóquio é presencial. Ah, Mas, portanto, nos dias 29 e 30 de maio, portanto, esta semana, no Porto, na Faculdade de Letras, em Lisboa, na nossa sede, no Palácio da Independência, teremos este colóquio sobre um autor, enfim, filosoficamente, e penso que pelo menos isso eu consegui defender. É alguém que merece ser, eu diria, na maior parte dos casos, descoberto, infelizmente, ainda é um autor completamente desconhecido para a maior parte mesmo quem tem interesses culturais, na maior parte dos casos, conhece ainda muito mal, para não dizer não conhece de todo, quem foi José Maria. Obrigado, Renato. Só uma nota: o quinto autor era o Amor em Viena. Aliás, começa por aí. Exatamente. Tive uma branca completa, foi uma coisa. E, e, é- Até porque, e- só um ponto, é que o Meriviana, precisamente, ele começa por aí, porque começa por defender, isso é uma tese problemática, não é? O Meriviana é aquele que garante a autonomia do pensamento filosófico em Portugal, precisamente. exatamente. E depois parte para o Otero, um Otero, obviamente, enfim, é um autor. Aliás, eu na minha tese de doutoramento falo sobre isso. É um exercício, obviamente, os exercícios de escolha são sempre problemáticos, não é? Enfim, se pedissem a ti quais são os 5 maiores filósofos portugueses do século XX, enfim, tu escolherias 5, eventualmente a nossa escolha até não seria muito diferente, adivinho isso, mas seria contestável, não é? O José Marinho fez esse exercício, não é? Escolheu aqueles que, na perspectiva dele, foram os 5 filósofos mais relevantes, digamos assim. O Amorim Viana, cujo nome não me lembrava, agradeço ao Samuel. Aliás, e agora verificar isso, o Amorim Viana, o Sampaio Bruno, o Cunha Seixas, o Otero Pimentel e o Leonardo Coimbra. E eu diria que até o autor até que seria mais contestável, ou mais facilmente contestável, seria o Cunha Seixas. Se bem que o José Marinho sustenta bem, Mas eu não acho, eu não pois, acho. exatamente, por causa do parentaísmo, exatamente. Pronto, eu acho que há O- ali muitas semelhanças entre o pensamento do Marinho e do Cunha sim, Seixas. sim, aliás o que o Marinho faz, isto não é nenhuma crítica, uh, isto, aliás, vem pelo menos desde o Aristóteles. O Aristóteles, quando faz a sua história da filosofia, o que é que ele faz? Faz um exercício, pode parecer, enfim, uma perspectiva mais redutora, mas é uma perspectiva que não, que, a meu ver, é mais do que redutora, é errónea e até de má fé, mas há um certo exercício narcísico, não é? A ideia, o Aristóteles olha para trás e, de alguma forma, salienta aqueles que o anteciparam, lhe abriram um caminho. Como se a história da própria filosofia, neste caso grega, se coroasse na própria figura de Aristóteles. Enfim, isto é uma caricatura. Pronto. No caso do Marinho, também o exercício é similar, ou seja, ele vai salientar, mas isso, como eu disse, não é defeito, é feitio,
Todos nós fazemos isso. Nós, obviamente, pelo menos, enfim, eu sei que há autores e hermeneutas que gostam de falar de quem não gostam. É um exercício, a meu ver, um bocado grotesco até. Eu, tal como o Samuel, e, enfim, muitos de nós, eu gosto de falar de quem gosto, em quem me reconhece filosoficamente. E, portanto, o que o José Marinho faz neste exercício hermenêutico, até naquela perspectiva de fotógrafo, que eu há pouco referi, é valorizar aqueles de quem ele se sente mais próximo. E nessa perspectiva, de facto, o Cunha Seixas é um autor que abriu caminho às próprias concepções do José Marinho, nomeadamente do parenteísmo. Essa ideia que é muito paradoxal, não é? Tudo em Deus e Deus em tudo, sem haver uma plena coincidência entre o plano divino, cósmico e humano. E isso é que justifica o enigma, não é? Porque se houvesse Exatamente. uma coincidência, Exatamente. havia uma adequação e não havia enigma. Uhum. Mas eu também acho que o Cunha Seixas é um autor muito relevante para o José Marinho. Ele vai, ele Essa vai, é a minha esse, tese. o conceito, aliás, não é por acaso que ele vai escolher um autor, enfim, que aqui entre nós ninguém nos ouve, é particularmente obscuro e mal lido, como o Cunha Seixas, e vai dar-lhe aquela importância. Ele Mas, está a sinalizar. Vocês olhem para o Cunha Seixas e percebam onde é que eu quero chegar. exatamente. O Cunha Seixas é um autor que merece ser lido. Aham, sim, sim. Bom, não sei se a Júlia ou o Cídio têm alguma questão. Sim, eu não sei se tenho aqui ligado o som, tenho. Em primeiro lugar, agradecer, foi muito claro. Eu tinha alguns conhecimentos vagos do José Marinho, mas e muito interessada nesta visão, até porque uh, isso para mim é muito importante, essa ideia dele, de quem pensa, não é? Num sujeito pensando qual é a voz, porque levanta muitas questões, quer a nível da poesia como da própria filosofia. E quanto, para já dado o avançar da idade, tinha muitas questões para esclarecer e para pôr, mas eu penso daquilo que conheço dele e do pouco que li e muito obrigada por esta sessão porque vou continuar nessa pesquisa, que de facto um, uh, nos pode abrir muitas portas, portanto, todo o pensamento de Marinho. E o que é que está a provar isso? Nos últimos 20, 30 anos, as descobertas neurocientíficas, a postura de muitos que foram beber aí, e uma pergunta que eu queria fazer concretamente: há alguma relação entre Marinho e o Teilhard de Chardin? Porque neste momento, se nós olharmos para aquilo que foi dito aqui pelo Marinho, algumas coisas que eu tinha lido, eu encontro exatamente, e não acredito que ele o conheça, no Xavier Meloni, estudo das religiões comparadas, que devem conhecer, o jesuíta, defende exatamente isto, e eu não tenho uma certeza, claro, mas duvido que ele conheça a obra de Marinho. Também alguns cientistas com os trabalhos que fazem, sobretudo a nível das neurociências e mais na área também das psicologias, e apontam um pouco para aquele trabalho agora que não sei se isso é o trabalho final, mas que aponta já para alguns trabalhos que estão fazendo nos Estados Unidos e está a passar esse programa em Portugal para além do cérebro, não é? Portanto, no fundo, onde é que está a nossa liberdade, quem pensa e que põe muitas questões, mas que há alguma coisa quando nós, quando razão e intuição se cruza, mais do que a nossa própria voz, há outra coisa que nós podemos incorporar. E isso começa a ser, não uma certeza, mas há muitos indícios e muitos teólogos a defenderem isso, muitos cientistas, portanto eu penso que talvez o Marinho, ao contrário do que disse aí, é realmente profundo e difícil, mas que ainda vai ser muito falado e nos pode ajudar, porque nós estamos a caminhar de facto para uma nova consciência, onde de facto a racionalidade não tem que incluir também
a intuição e tem que incluir para o seu aprofundamento as outras dimensões. Nós estamos, sem dúvida, no fim do mundo e de um mundo, estamos no limiar de outra consciência, e acho que o Marinho será voz destacada nessa nova consciência que eu sinto que está a emergir, muito mais global e onde a dimensão também espiritual, cósmica, não interessa e não são religiões, mas a religião no sentido de religar aquilo que nos liga ao tal e que passa também pelo enigma, sem dúvida. Pronto, era só isso e saber se há alguma ligação dele com aquilo com o Teilhard de Chardin, que eu não sei. Se isso me puderem responder, agradeço. Muito bem, Júlia. Antes de mais, até pegando na sua última deixa, eu acho que há afinidades com o Heidegger, até nessa perspectiva de nós vivemos no hiato, no intervalo, não é? Sim. O Heidegger dizia que nós, como é que era? Que era já chegámos demasiado tarde para os deuses e demasiado cedo para o ser. Ou seja, nós vivemos nesse interregno, nesse hiato, e eu acho que o José Marinho tem profunda consciência disso. E também eu já lá vou à questão do Chardin, não estou a desviar. Mas também enfim, eu não quero. O Heidegger é um autor muito diferente do José Marinho. Até porque o José Marinho tem uma dimensão metafísica que o Heidegger não tem. Mas enquanto exercício filosófico, e volto àquela minha tese, que o exercício filosófico é, antes de mais, um exercício linguístico, de desbravar os próprios limites da linguagem, da pensabilidade do ser, da verbalização do que é dizível. Eu acho que há ali afinidades. Aliás, eu gosto, já o partilhei até em privado, e acho que em público também, meio a sério, meio a brincar, muitas vezes é o meu registro. Eu interessei-me pelo José Marinho por causa do Heidegger. Eu na licenciatura, interessei-me profundamente pelo Heidegger e até cheguei a pensar fazer o meu percurso em torno do Heidegger. Sendo que o Heidegger, como sabemos todos, valoriza muito a relação entre pensamento, língua, desde logo, mas também por extensão, cultura e história. E eu pensei, bom, eu já que sou português, vou procurar desbravar esse caminho entre pensamento, língua, cultura e história, no caso da língua portuguesa. E eu diria que o Heidegger deu umas ferramentas para desenvolver o meu próprio caminho, e portanto, e posso dizê-lo que eu cheguei ao Marinho, enfim, não foi por indicação do Heidegger, que o Heidegger certamente não conhecia o Marinho, mas as ferramentas foram, eu diria que até a justificação para o meu próprio percurso, eu posso remetê-las para o Heidegger, eu já o tenho feito, até em texto escrito. Dito isto, a relação com o Chardin é pertinente, sendo que o Marinho não cita muito, enfim, ele o Marinho é um autor muito culto, portanto, ele dominava completamente toda a história do pensamento filosófico, desde o mais remoto até o mais recente, ou mais coetâneo, no caso dele, e portanto ele conhecia o teatro de Chardin. Não o cita abundantemente, mas a presença do Chardin, eu diria que está, pelo menos indiretamente, através do Pascoais. Aliás, há uma tese que me parece bem sustentada, até um professor da Universidade de Évora, do Luís Sebastião, que faz uma aproximação, um diálogo entre o Teixeira de Pascoais e o Teilhard de Chardin. Esta ideia de que, no caso do Marinho, isto é um diálogo mais com o Sampaio Bruno, mais expressamente com o Sampaio Bruno, mas envolve muitos autores, naturalmente. A ideia de que há como é que eu ia dizer isto? Que há um elo essencial entre os vários planos, entre o divino, o cósmico e o humano.
No caso do seu pai Bruno, isso era uma ideia levada ao extremo. O Bruno chegou a dizer, e eu não estou sequer a caricaturar, o Bruno tinha esta perspectiva de que cabia ao humano, ao homem, portanto, ao homem com H grande, à humanidade, digamos assim, a redenção do cosmos, a redenção de Deus, do próprio Deus. Porque Deus estava diminuído em virtude dessa cisão misteriosa, não é? Dessa queda principal. E, portanto, o humano tinha essa missão de redenção de todo o cosmos, do próprio divino. Uh, o Marinho, nesse aspecto, vai pelo mesmo caminho, tal como o Pascoais. O Pascoais tinha essa ideia de que é no humano, uh, é no humano que o cosmos acede à sua autoconsciência. E, portanto, há aqui uma ligação muito forte entre os vários planos. Uhum. E o Marinho também tem essa perspectiva, ou seja, que é no humano, no pensamento filosófico, no pensamento mais profundo, denso, em que nós já não somos os sujeitos do pensamento, do pensar, é no humano, é no pensar filosófico, que o ser acede à sua verdade. Que o ser acede à verdade, que o divino, digamos assim, acede ao saber de si, à sua autoconsciência. Todo o cosmos se reconhece. E isso, como sabemos, tem tudo a ver com o Teilhard de Chardin. Portanto, essa visão cosmológica, cósmica, holística. Uhum. Se bem que o Marinho não cite expressamente o Teilhard de Chardin, obviamente que há aqui afinidades, até porque estes autores, enfim, essa coisa do espírito da época existe. Ou seja, há autores que muitas Pois. vezes não se conhecem, mas que se Uhum. confrontam com as mesmas questões, não é? Uhum. Até porque só para terminar, até porque estas questões têm a ver com uma história, com uma tradição, não é? E, portanto, por mais que nós às vezes até queremos renegar essa história, essa tradição, nós pensamos a partir dela e pensamos sempre no interior dela, mesmo quando a renegamos. Sim, somos feitos de espaço e tempo, sem dúvida, não é? E o Xavier Meloni não lhe chama cisão, como lhe chama ao Marinho, as várias cisões e a cisão extrema, mas chama-lhe o desdobramento por amor, e no fundo Deus precisa de nós para se conhecer Ele próprio, e portanto esta relação, e é através desse profundo pensar filosófico que temos, e pela meditação, no fundo, pela mística, não é? Defendem muitos místicos, na ideia dos místicos, que nós chegamos a essa verdade que no fundo é de todos, de que nós pertencemos a essa unidade em que nos é revelado quem somos, não é? E que o próprio Deus também se conhece. Isso, e o Xavier Meloni tem 60 anos no máximo, não é? E defende exatamente isso, só não lhe chama cisões, chama-lhe desdobramentos. Por acaso Sim, gostava de saber se este Xavier Meloni conhece, mas duvido que ele conheça a obra de Marinho. mas na lógica do Marinho, a cisão é um desdobramento, de facto. É uma boa. Obviamente que ter decisão é mais dramático, não é? Pois, 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 É mais impactante. pois, Mas esse como, desdobramento por amor. mas, mas como para Marinho a cisão não é um fim em si próprio, mas é algo a Pois, superar, acaba por claro, ser um desdobramento. Acaba por ser um claro, desdobramento. verdade, verdade. Obrigado, obrigado. Bom, estamos já bastante adiantados. Não sei se o Cídio quer dizer alguma coisa ou perguntar, mas terminaríamos por aqui. Obrigado, Renato. Foi uma bela sessão Muito bem. e Então anuncia a próxima, a última sessão do nosso ciclo antes do período estival, 30 de maio. sim, no dia 30 de maio vamos concluir então este ciclo com uma intervenção sobre o Sena Freitas, a propósito também de um colóquio que vamos realizar, e que vai ter como um dos autores escolhidos precisamente o Sena Freitas,
numa parceria entre a Universidade dos Açores, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e o, agora está-me a Sim, escapar o nome. são várias entidades. No todo caso, eu estou a remeter de novo para o site do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. É a Academia de Rio de Janeiro, não é? Exatamente, a Academia Brasileira de Filosofia. Academia Brasileira de Não. Filosofia. A data de 18 de julho está confirmada. Aliás, o Samuel e eu próprio estaremos no Rio de Janeiro no dia 18 de julho. Aliás, é durante essa semana, porque este colóquio também se interage com o outro, e até para aproveitar a nossa viagem. Sendo que o Sena Freitas é alguém que, enfim, que nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, veio a falecer no Rio de Janeiro, e daí também a justificar-se essa evocação no Rio. Estas datas em Lisboa e em Ponta Delgada ainda estão por reajustar. Em princípio, não serão em julho, serão já em outubro ou mesmo novembro. Ainda estão por definir. No Rio de Janeiro é certo. Enfim, mas seguramente no dia 30 de maio, e o orador, a intervenção de fundo será do próprio Samuel Limas. Em princípio, já teremos datas fechadas para este ciclo comemorativo do Sena Freitas, no âmbito destes colóquios do Atlântico, como já sabem. Enfim, o nome disto tudo, ou quase tudo, procura, enfim, redescobrir, valorizar, salientar figuras maiores da cultura lusófona que estejam mais imediatamente ligadas aos Açores, não necessariamente nascidos nos Açores. Houve já um caso, foi o Ferreira de Osdado, que é um ilustre transmontano, mas que por razões diversas, até de ordem política, teve que viver para os Açores, para a do heroísmo, e nos Açores manteve um trajeto que é culturalmente muito, muito relevante. E, portanto, essa será a nossa próxima sessão, a última sessão antes do nosso merecido interregno estival. E então vamos terminar.